teve menções aqui do PNL, e eu tenho certeza que tá um tema que tá no alto, né, Altair? O Altair é o cara... PNL, Enneagrama, interessante isso daí. A gente podia até discorrer um pouco sobre isso, porque assim, eu imagino que... Sabe aquele tema que fica... Falado, né? Mas as pessoas realmente não conseguiram entender. Até porque imagina-se que é um bicho de 7 cabeças. Né? Porque fala PNL, a galera fala, eu nem sei o que isso significa de cara, né? O que eu tenho visto muito, né, Celso? Eu tava conversando com meu mentor, Marco Túlio, que sempre me ensinou, é dele o conhecimento que eu trago. E eu tava até discorrendo esses dias com ele, falando assim, Marco, eu acho que as pessoas não sabem o que é PNL. E é uma ferramenta que utiliza pessoas em qualquer fase da vida e quanto mais você usar ela, mais ela facilita o seu dia a dia. Traz performance para sua vida e todo mundo quer ser feliz e ter performance e estar bem. E ele falou, eu acredito que sim, né? E aí veio uma grande chave também hoje lá na minha empresa, que está como Grupo Ágata no Instagram. Eu tenho trabalhado muitos vídeos até um pouquinho mais divertidos, falando um pouco sobre PNL, para a gente entender o que é que a gente trabalha. Que a gente trabalha, basicamente, a PNL é a junção da linguagem com a programação cerebral. Então, foi um programador de computadores com um linguista que se juntaram para desenvolver essa ferramenta. E lá na década de 70, e ao longo do tempo, várias outras pessoas foram modeladas, que a gente chama uma pessoa que aprende, é um trainer, assim, modeladas pela PNL, porque vira um estilo de vida para nós. E aí a gente traz isso, a gente vai trazendo ferramentas. O que eu acho mais legal do conceito da PNL é que toda pessoa modelada pode criar um método próprio. Com o passar do tempo, com a nossa experiência, a gente aprende a criar ferramentas nossas que não foram ensinadas por outras pessoas e a gente passa essa ferramenta para as outras pessoas. Nomes como Robert Dilts, que vieram, então outros nomes, eles inseriam técnicas deles e aí a gente vai aprendendo. E eu tô fazendo as minhas técnicas e as minhas técnicas eu aprendo, eu coloco outras pessoas. Longe de outras ferramentas que às vezes eu não posso criar a minha, eu tenho que seguir o que o outro passa, ali, né? Então, é muito dito isso que o trainer, ele cria suas próprias técnicas e depois repasse a outras pessoas. Eu tenho técnicas muito diferenciadas que eu tenho trabalhado e que dá um retorno diferente para pessoas, pela personalidade. E é isso que me apaixonou nela, é essa mutação. Hoje a vida está em mutação, é um organismo e a gente tem que se adaptar todos os dias. E a PNL, ela tem essa ideia de mudança, de acompanhar o que está acontecendo ali e a gente vai mudando junto e cada modelado que vem participando com isso vai trazendo um novo conceito. Vira um braço infinito, certo? Braços e braços e braços infinitos. Exatamente, por isso que quando você fizer uma mentoria com um trainer... Se você fizer comigo, se você fizer com outro trainer, você vai sentir diferenças de trainer para trainer, né? Cada metodologia, cada aplicação, cada resultado. É legal pensar que o PNL é tão gigante assim, né? Porque a gente vê outros métodos, sei lá. Né? E você vê que é igual você estava falando para mim aqui antes do podcast, né? Sobre você atender um cliente de forma personalizada. Atender o que ele precisa. Que muitas vezes não é você falar assim, olha, passo 1, 2, 3, é esse, aplica. Todo mundo que aplicar vai dar certo, não é bem assim que funciona, né? As pessoas são personalizáveis, né? Cada pessoa é um universo único. A pessoa, ela é maravilhosamente diferente da outra. Cada uma é autêntica. Entender e respeitar isso. Eu vou contar, por exemplo, às vezes as pessoas ainda não elucidaram, mas eu vou falar um case que tá lá no depoimento no meu grupo hábito de uma pessoa que eu ajudei. Para você ver como que é profunda essa ferramenta quando a gente faz um trabalho. Eu tive uma pessoa que ela me procurou porque ela dava branco na hora que ela ia fazer a prova da OAB. Ela era formada há quase ou menos 4 anos e ela já tinha, acho que ela estava entre a 3ª e a 4ª vez que ela fazia a prova. Toda vez que ela olhava para o relógio, olhava para a prova, ela soltava um gatilho relacionado a uma crença. Meu trabalho, eu descobri que esse gatilho estava nos 12 anos de idade dela. Aonde a gente ressignificou esse momento. Ela me mandou depois uma mensagem, alguns meses depois. Hoje ela passou na prova da OAB, ela passou num concurso que ela queria e ela reatou algumas relacionamentos que estavam desgastados familiares com ela por razão daquela época e hoje ela se sente muito mais feliz e conseguiu realizar o sonho dela, que era
ter a carteira da OAB e ser concursada. Eram 2 sonhos que ela estava almejando que ela não conseguia por razão desse bloqueio que estava numa crença dela lá atrás. Um bloqueio, uma crença. Nossa, você desbloqueia tudo, galera. A gente é muito privilegiado aqui nesse programa porque sim. Passam pessoas por aqui que realmente impactam de uma forma e graças à audiência da Jovem Pan aqui, isso alcança muita gente, né? É verdade, cara. E eu tenho certeza, como já aconteceu comigo, deve ter acontecido com o Altair, muita gente aqui assiste isso e nesses momentos a pessoa para e pensa e reflete e fala assim, caramba, tem alguma coisa me bloqueando, né? E às vezes é algo simples. As crenças, essas crenças, elas são formadas na nossa infância, não é, Grazi? Uma grande parte delas. São 3 as metodologias de 3 tipos de crença. Nós temos as nossas crenças primárias, que são as crenças que eu crio para mim mesmo. Então, através da minha observação, eu acho que é difícil confiar nas pessoas se alguém me machuca. Uma crença que é difícil. É uma crença que eu criei sobre mim. Eu tenho a crença genética, que é uma crença que vem geralmente do meu núcleo familiar. Então, de escutar outras pessoas falando muito aquilo, eu crio uma crença. Talvez, por exemplo, uma pessoa ela tá gordinha hoje porque ela escutou a avó dizer que você tem que ser forte, tem que ser gordinho para ser forte e saudável. E a pessoa essa crença, ela não consegue emagrecer mais porque ela acha que para ser saudável ela tem que estar gordinho. Aí, tá vendo? É uma crença genética que acontece lá atrás. E nós temos a crença coletiva, que são as crenças através da sociedade, a antropologia. É como a gente vive. Quem acorda, quem madruga, Deus ajuda, dinheiro às vezes é sujo, às vezes crenças que a gente carrega e que pedem, por exemplo, essa crença de é sujo ou dinheiro. Eu não posso desejar o dinheiro, eu não posso falar que eu quero dinheiro porque que é ruim. Impede de fazer dinheiro. Impede de engrandecer, de enriquecer. Porque lá no meu inconsciente, 85% mais ou menos das nossas ações estão no nosso inconsciente cerebral. E é só o restante que é consciente. Nesse consciente, inclusive, a gente está, na verdade, justificando o que a gente faz no inconsciente. Mas o nosso consciente, ele vai trabalhar em cima dessas crenças, em cima do que ele acredita, e ele gera bloqueios. Então, se ele acha que para você, dinheiro é sujo, não vai fazer bem, ele não quer que você fique mal, então ele vai te bloquear. Você lembra do filme O Robô? As 3 regras, que o robô não podia suplantar as 3 regras, ele podia fazer qualquer coisa que não suplantasse as 3 regras. Se qualquer comando que você desse para ele que invadisse uma das 3 regras, ele não ia aceitar. Nosso inconsciente é mais ou menos aquelas regras do robô. Se tá no inconsciente e é uma regra para mim, se eu der um comando para ele consciente e eu não ressignificar aquilo não vai ser feito. O meu inconsciente repele aquilo. Isso, o trabalho da PNL foi feito. Então, a gente trabalha a nível consciente e inconsciente. E aí, a gente reprograma. Eu não curo nada. Eu não curo o momento que aconteceu quando ela tinha 6 anos, 7 anos. Eu vou ressignificar como ela sente naquele momento. Agora, ela aprender a se relacionar com aquele momento hoje, para que aquilo deixe de ser um impedimento de dor na vida. PNL é sobre se relacionar com o sentimento. É aceitar a condição de dor e aceitar as condições que você pode controlar na sua vida e faz o melhor que você tem com aquilo que você tem. Então é aprender a se aceitar no processo.